Olá, meu nome é Gabriel Tanus e eu queria te fazer uma pergunta hoje. Qual o melhor caminho para seguir na nossa vida? Imagine se a sua vida fosse toda definida. Se você soubesse que com os seus 18 anos você iria passar no vestibular, com 25 anos seria um advogado e com os seus 40 e poucos anos você já teria 3 filhos e lá para os seus 80, 90 anos você já soubesse que fosse morrer. Talvez a vida ia ficar bem sem graça se você soubesse tudo aquilo que vai acontecer. Por isso, fazer escolha na nossa vida realmente é uma dádiva. É um privilégio poder fazer escolhas. Por quê? Porque eu defino aquilo que eu quero ser, aquilo que eu vou fazer e o melhor. Eu posso bolar estratégias e planos para alcançar e atingir aquilo que eu quero ser. Eu lembro quando eu era pequeno que eu me perdi no shopping. Me bateu um desespero tão grande e eu me senti completamente vazio. Olhava para um lado, olhava para o outro, não enxergava os meus pais, comecei a chorar, comecei a me desesperar. Algumas pessoas perguntavam o que foi e eu lembro que eu dizia, eu perdi dos meus pais, e falava, calma, calma, seus pais já vão aparecer. E depois que eu parei um pouco e respirei, eu pensei, já sei, o último lugar que eu encontrei com os meus pais foi lá na sorveteria do McDonald's. Vou voltar para lá. E eu decidi voltar para aquele lugar. Mesmo ali com os meus 9 anos, essa foi a minha atitude naquele momento. E de fato, solucionou o problema, porque quando assim eu fiz, os meus pais também prontamente voltaram para lá, eu percebi que eu não estava com eles e foram para lá me encontrar. Existirão diversos momentos na nossa vida que nós nos sentiremos perdidos, e isso é normal. O que nós precisamos nessas horas é apenas manter a nossa calma para poder tomar as melhores decisões e escolher com tranquilidade. Só que só escolhe bem aquele que se conhece bem. Quando eu me conheço bem, eu consigo fazer boas escolhas diante da realidade. Pensa comigo, esse ano eu estou prestes a me casar. Além de todas as decisões que eu tenho que tomar acerca da minha vida, eu começo a perceber que as minhas decisões vão influenciar também a minha noiva Andressa. E eu sei e percebo que as minhas decisões vão repercutir na vida dela também. Então pensa comigo, como é que eu fico nessa hora? Mas nessa hora a gente precisa ter tranquilidade. E saber que quando eu me conheço bem e quando eu me preparo bem para as situações, eu tomo as melhores decisões e sei para qual caminho eu devo seguir. E a vida de fato é como um caminho. As retas são justamente aqueles momentos de tranquilidade. Um momento que parece não ter nenhuma transformação, em que a vida está fluindo normalmente, está fluindo tranquilamente e aquilo me deixa aliviado. Mas existem também as curvas. As curvas nos exigem, então, mudar a nossa direção. As curvas muitas vezes fazem com que a gente tenha que sair de um ponto e ir para outro. E o que são as curvas na nossa vida? São justamente os nossos desafios, são os momentos em que nós temos a perda de alguém que a gente ama ou de algo que a gente gostava tanto. E, de fato, as curvas muitas vezes vêm. E para contornar essas curvas, a gente precisa ter muita sabedoria. Existem também os momentos de subida. Esses momentos de subida são aqueles que vão exigir a maior energia de nós. É aquele momento que eu preciso me motivar, que eu preciso ter o foco para atingir aquilo que eu tanto sonhei. Por isso eu vou ter que me automotivar, vou ter que me incentivar, vou ter que saber o valor que eu tenho para conseguir chegar e atingir os meus objetivos. E existem também as descidas. E nas descidas a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro de um amigo meu de infância chamado Danilo, e ele morava numa fazenda. E eu recordo quando ele me contou uma história que ele estava descendo com a bicicleta dele, e somente quando ele estava numa grande descida e acelerando a sua bicicleta, ele decidiu testar o freio. De repente ele percebeu que o freio da bicicleta não estava funcionando. E ele chegando já lá no final da descida, ele tentando apertar o freio, viu que não daria mais certo. A atitude dele foi tampar os seus olhos e falar, seja o que Deus quiser. E naquele momento ele caiu da bicicleta e acabou se machucando bastante. Graças ao bom Deus, o Danilo ficou bem. Mas quantas vezes a nossa vida é assim? Nós temos que tomar cuidado. Porque nesses momentos de prazer, nesses momentos de alegria, que são as descidas da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, se a gente não agir com responsabilidade e maturidade diante das situações, a gente corre sim grandes perigos. Então, nos momentos de maior leveza, nos momentos de prazer, são os momentos que eu também tenho que ter sabedoria para entender que aquilo pode ser sim um momento bom, mas que se eu não ficar atento, pode se tornar um momento muito perigoso. E é engraçado que fazer escolha nos gera muitas angústias. Por exemplo, hoje em dia a gente vai numa loja, como por exemplo das Havaianas, para comprar um chinelo, e quando a gente chega lá, a gente acaba escolhendo o que a gente quer, porque hoje em dia existem milhares praticamente de opções, na verdade. Só que você já percebeu algo engraçado e curioso? Muitas vezes a gente sai dali não insatisfeito com aquilo que a gente escolheu, porque a gente até escolheu legal, escolheu bem, só que muitas vezes a gente acaba insatisfeito com aquilo que nós deixamos de levar.
Então nós temos que entender que na vida isso é natural. Quando eu faço uma escolha, naturalmente eu deixarei de fazer muitas outras. E a vida é assim. E eu preciso levar isso com mais leveza, entendendo que ao fazer uma escolha, eu deixarei de fazer outras, mas que isso não é o final da minha vida. Por quê? A vida também funciona como um GPS. Eu lembro que esses tempos a minha sogra me falou algo muito engraçado. Ela estava indo para um determinado lugar, dirigindo o carro, e ela colocou no GPS ali do celular, no aplicativo do celular. E de repente ela começou a ir e viu que o GPS começou a mandar ela para um monte de lugar confuso, para um monte de lugar nada a ver, o carro deveria passar por dentro de uma fábrica, e ela falou, gente, isso está errado, o que está acontecendo? Quando ela foi ver, o GPS estava na função para ciclistas. Ela foi prontamente, mudou para a função do automóvel, e aí pronto, recalculou a rota e ela conseguiu chegar tranquilamente onde ela precisava. Sabe que muitas vezes a nossa vida é assim. A gente se programa, a gente toma decisões e faz escolhas achando que vai ser o melhor para aquele momento. Mas muitas e muitas vezes nós vamos ter que reprogramar a nossa rota. Muitas e muitas vezes nós vamos ter que pensar em novas estratégias para atingir o nosso objetivo. Então fique tranquilo, as decisões da nossa vida são importantes e devem ser tomadas sim com toda a sabedoria, mas se talvez você precisar mudar lá na frente algumas coisas, a vida não acabou, está apenas recomeçando, ou melhor, reorganizando, recalculando uma nova rota. E aí, como tem sido para você fazer as escolhas na sua vida? Comenta aqui para mim, como tem sido os caminhos da sua vida.